Senadores votam novo marco de saneamento básico, deputados alterações no Código de Trânsito Brasileiro. E o FMI prevê um recuo do PIB do Brasil em mais de 9%. Eu sou Lívia Zanolini e essa é a sua dose de notícias desta quarta-feira. Hora do seu resumo de notícias do dia. Antes, se você puder, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Bom, a Covid-19 mais uma vez ganhou evidência no noticiário brasileiro. E eu vou destacar aqui alguns dos principais fatos relacionados ao avanço da doença aqui no país. O consórcio de veículos de imprensa divulgou no último boletim de terça-feira que o país já atingiu o segundo maior número de mortes em 24 horas, 1.364. Já são mais de 1.150.000 casos confirmados e cerca de 53 mil mortes pela doença nesta quarta-feira. Em São Paulo, o governo do estado anunciou que as aulas serão retomadas no dia 8 de setembro em escolas municipais e estaduais, inclusive com recomendação para escolas particulares. A retomada será no modelo híbrido, de aulas presenciais e virtuais com rodízio de alunos. Duas boas notícias são, primeira, que o Ministério da Saúde anunciou que vai iniciar a testagem em massa aqui no país. 50 milhões de pessoas, quase um quarto da população, serão submetidas a testes rápidos e moleculares. E em São Paulo, amanhã começarão a ser realizados os testes da vacina da Covid-19, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford. No Rio de Janeiro, o ex-secretário da Saúde, Edmar Santos, faltou à audiência da Comissão da Assembleia Legislativa do Rio, que apura os gastos na saúde durante a pandemia. Santos foi exonerado depois de denúncias de fraudes envolvendo contratos para a construção de hospitais de campanha e compra de respiradores. O advogado do ex-secretário justificou a ausência dele pelo fato de Edmar Santos já ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Um relatório da Controladoria Geral do Estado aponta um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão com irregularidades. Agora, discussões importantes em Brasília sobre as quais você não pode deixar de saber. Nesta quarta-feira, os senadores discutem o novo marco legal do saneamento básico no Brasil. O projeto abre possibilidade para a exploração do setor pela iniciativa privada, prorroga o prazo para o fim dos lixões, facilita a privatização de estatais e estabelece um regime de licitações. O projeto é assinado pelo senador Tasso Gereissati. Pela proposta, os contratos ainda deverão se comprometer com a chamada universalização do saneamento, com o cumprimento de metas até o fim de 2033, como, por exemplo, cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de 90% para coleta e tratamento de esgoto. Ontem, os senadores aprovaram a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais marcadas para outubro para 15 e 29 de novembro por causa da pandemia. A proposta ainda permite o estabelecimento de novas datas em municípios que não tiverem condições sanitárias nos dias sugeridos. A PEC deverá ser discutida amanhã na Câmara dos Deputados. E, por falar em Câmara, os deputados discutem também nesta quarta-feira os destaques, ou seja, alterações propostas pelos parlamentares ao projeto de alterações de regras no Código de Trânsito Brasileiro. O texto base foi aprovado na terça-feira. Entre os dispositivos aprovados estão o aumento do limite de pontos para a suspensão da carteira de habilitação de 20 para 40 pontos de forma escalonada e prorrogação do prazo de validade do documento. Já o trecho do projeto que eliminava a multa para transporte de crianças sem cadeirinha foi retirado. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a liberação de Sara Giromini, ou Sarah Winter, presa desde o dia 15 de junho. Ela vai ter de usar tornozeleira eletrônica, assim como outros 5 membros do Grupo 300 do Brasil. Agora as notícias de destaque na área econômica. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulgou a nova previsão de recuo do PIB do Brasil esse ano. Foi de 5,3% na última previsão para 9,1% diante dos impactos da pandemia. Já para o ano que vem, o fundo elevou a perspectiva de crescimento de 2,9% para 3,6%. Já o mercado financeiro terminou o dia com alta acentuada do dólar.
A moeda americana, que seguia tendência de queda desde o começo da semana, teve alta de 3,32% nesta quarta-feira, fechando o dia cotada a R$ 5,32. No Ibovespa, que é o principal índice de desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo, houve queda de 1,66%. E para fechar o Dose de hoje, uma triste notícia para a cultura e para a economia. 24 de junho é comemorado o Dia de São João, data que tradicionalmente é amplamente comemorada, principalmente no Nordeste do país. Só que com a crise do coronavírus, o cancelamento das festas deve gerar um prejuízo de R$ 1 bilhão na economia da região. O jornal Folha de São Paulo trouxe uma reportagem detalhando os setores envolvidos nessa tradição que também estão sofrendo com a pandemia. Fim do resumo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal. Beijo para você e até amanhã.